Seja bem-vindo, amigo, a mais uma aula virtual e complementar de história, tá certo? O tema que nós vamos debater ou trabalhar aqui vai ser o Quilombo dos Palmares, correto? Por que o Quilombo dos Palmares? Porque ele foi o maior símbolo de resistência escrava da história brasileira. E o que isso tem a ver com a minha vivência hoje, ou com a nossa vivência hoje, a nossa existência, né, histórica atualmente? Tem a ver porque a maior parte da população brasileira é composta por afrodescendentes, ou por descendentes de africanos. Então, por quê? Porque nós somos um país originalmente formado por um povo miscigenado, essencialmente miscigenado. Entenderam até aí? Beleza, né? E também tem a ver com o tema da escravidão. A escravidão foi o primeiro modo de produção a ser introduzido no Brasil, no período colonial, certo? E a escravidão ela vai durar 388 anos, dos 500 e tantos anos da história brasileira. Então, ou seja, quase 400 anos de escravidão. Né? E atualmente a abolição da escravidão ela começa, se eu não me engano, a escravidão no Brasil ela começa por volta de 1535, né, através do tráfico ultramarino, né, tráfico que fala é o transporte de escravos da África para o Brasil, sendo que o Brasil foi a colônia que mais recebeu escravos africanos. E de lá, e desses escravos, nós somos descendentes, tá certo? Desses africanos trazidos. Mas que não são valorizados como deveriam dentro do contexto social brasileiro. Por quê? Justamente porque a abolição ela ocorre em 13 de maio de 1888. Então, portanto, atualmente, faz mais de 130 anos. Mas os 388 anos impregnou a mentalidade cultural brasileira, tanto assim que a sociedade brasileira ainda tem uma mentalidade escravista, de exploração do trabalho. Quando eu falo isso, do trabalho braçal, do trabalho manual, não falo do trabalho intelectual. Entendido até aí? Então tá. Então, dito isto, mas tem mais um detalhe. Vamos avançar um pouco aqui. A escravidão ela tem que ser um tema debatido constantemente, continuamente, dentro das entidades de classe, dentro das rodas de amigos, dentro das universidades e fora delas também, certo? Por quê? Porque a maior parte da população marginalizada no Brasil é afrodescendente. Se você for reparar, né, você olha pelas cadeias, mesmo com as políticas de inclusão social, a maior parte de número dos presos hoje são justamente afrodescendentes. Então, alguma coisa está errada. Então, para entender esse erro, essa falta de visão da sociedade brasileira, é que a gente vai buscar na história a origem desse processo. Entendido até aí? Beleza, né? Então, olha aí, vamos continuar. Quilombo dos Palmares. A gente sabe que foi o principal centro de resistência à escravidão no Brasil durante o período colonial. Porque, se vocês estão recordados, a colonização do Brasil vai começar por volta de 1530. Em 1535 começaram a chegar as primeiras remessas de escravos para o Brasil. Então a escravidão ela vai durar de 1535 até 1888, tá certo? Então, em pleno final do século XIX, bem próximo do século XX, tá certo? E daí é que isso também explica porque a maior parte das pessoas pratica o racismo, pratica o preconceito, né? Porque o preconceito ele não é só racial, ele também é racial no sentido em que racialmente a sociedade ela acaba sendo segregada, ou seja, separada, né, socialmente entre ricos e pobres. Entendido até aí? Bacana, né? Bacana não, né? Horrível, né?
Aí, continuando aqui, Quilombo dos Palmares, localização. Serra da Barriga, capitania de Pernambuco. Na verdade, a Serra da Barriga, ela apanhava, na verdade, a Serra da Barriga, ela vai, é uma região que atravessa tanto o Pernambuco como o estado de Alagoas. Só que o estado de Alagoas, naquela época, pertencia à capitania de Pernambuco. Entendido até aí? Então tá. Origens, por volta de 1580. E eu vou explicar essa origem bem aqui no decorrer da nossa explicação. Conceito de quilombo. Quilombo quer dizer o quê? Acampamento de guerra, tá? Então o quilombo é como se fosse um quartel-general, né? Tinha onde se faziam expedições e operações militares para se defender ou atacar fazendeiros escravistas, né? Para atacar donos, propriedades escravistas de engenho dentro do Nordeste açucareiro, dentro dessa região aqui que é da capitania de Pernambuco. Entendido até aí? Então, o conceito de quilombo é acampamento de guerra. Tá. E de onde vem essa palavra? Essa palavra aqui é uma palavra africana, certo? Derivada do dialeto ou da língua banto. Pode ser banto com O ou banto com U, tá? Tanto faz. Então, só que legalmente o conceito de quilombo ele só vai ser escrito ou determinado legalmente em 1740, né, através do Conselho Ultramarino de Portugal, que nessa época era controlada pela União Ibérica. A União Ibérica foi o período em que os reis espanhóis controlavam a coroa portuguesa, unificando tanto Portugal como a Espanha numa só coroa. Eles chamavam essa união administrativa de União Ibérica. Por quê? Porque os dois reinos ficam na Península Ibérica, na Europa. Entendido até aí? Então, vamos lá. Legalmente, em 1740, a coroa ibérica definiu que quilombo era um lugar de fugitivos escravos com mais de 5 pessoas. Na verdade, quando ele fala fugitivos escravos, né, estão se referindo aos africanos, né? Lembre-se que africanos e afrodescendentes, porque chegavam levas de africano o tempo todo. Quem dominava o tráfico de escravos no mundo era Portugal, inicialmente, né? Principalmente Portugal. Então Portugal trouxe milhares ou milhões de escravos para o Brasil. Né? Tanto é que a maior parte da população brasileira no período colonial era composta por pessoas de fenótipo negro ou de etnicamente de africanos. Com o passar do tempo, foi havendo uma migração europeia para cá, onde foi havendo um maior equilíbrio. E também dá-se também o processo da miscigenação, tá certo? Aí quer dizer que reduziu um pouco essa diferença populacional entre negros e brancos. Correto até aí? Quando eu falo negros e brancos, eu não estou falando sanguineamente como descendente, eu estou falando de fenótipo, de aparência, tá certo? Beleza, né? Então tá. Nós estamos vendo aqui um exemplo de imagem de uma arquitetura primitiva, quer dizer, no sentido de primeira, né? Africana, tá certo? Já aqui na região de Palmares. Isso é um exemplo básico de que a cultura africana ela foi sendo resgatada por esses escravos fugidos, né? Que se organizavam em forma de quilombos e mocambos, faziam ordenamentos, povoados, e esses povoados acabavam criando uma cultura, né, de resgate da sua raiz africana, já aqui na colônia brasileira. Entendido até aí, né? Então tá, vamos fazer a leitura aqui. A princípio, Palmares tornou-se um local onde poucos escravos se refugiavam, tornando-se quilombolas. Porque ele sai da condição de escravo e vai para a condição de quilombola. Quer dizer, o que é quilombola? É o sujeito, né, é o indivíduo que faz resistência à sua captura e à sua reescravização. E também é aquele sujeito que é residente dentro
daquele aldeamento que é chamado quilombo. Então, o quilombo, de forma geral, ele é um quartel-general, né? Uma linha de defesa, além de povoado, é uma linha de defesa contra os ataques da coroa portuguesa para recapturá-los, apoiados pelos senhores de engenho, pelos proprietários de terra. Entendido até aí, né? No entanto, durante a Guerra da Coroa Ibérica contra os holandeses, estes, por sua vez, passaram a dominar toda a costa nordestina e a produção açucareira, né? E, eu vou explicar esse trecho aqui, que é bastante complexo, é muito amplo, e eu vou tentar ser o mais breve possível, que é a origem da União Ibérica. Vamos lá. Como nós sabemos, como foi dito anteriormente, a União Ibérica foi uma fase da história, né, da história portuguesa e brasileira, onde os reis espanhóis passaram a dominar a coroa portuguesa. Isso ocorreu porque o rei, né, que era o Dom Sebastião, né, nascido antes de 1580, resolveu fazer uma nova cruzada. Ele era um cara novo, de 20 e poucos anos, era muito arrojado, muito empolgado, então ele queria fazer um grande Portugal, que era o projeto da mentalidade dele. Para ele fazer o grande Portugal, ele tinha que conquistar novos territórios. Então, quais territórios ele ia se dedicar a conquistar? Justamente os territórios do norte da África, que são habitados, né, que tem povos religiosamente de origem muçulmana. Então, o que o Dom Sebastião, qual é a ideia do Dom Sebastião principal? Dar início a uma nova guerra santa, uma nova cruzada, para expandir a fé cristã e, ao mesmo tempo, conquistar territórios para Portugal. Na cabeça da gente, né, é uma maravilha, mas na prática isso era inviável. Então, os generais militares que tinham mais experiência aconselharam ele a desistir, né, dessa empreitada. Só que ele não desistiu e formou uma grande expedição militar e para começar o processo de conquista do norte da África. Beleza. Só que na primeira batalha que houve, né, eu acho que não deu tempo de ele estudar bem o terreno onde ele estava se metendo, que é uma das coisas que os generais têm que fazer muito bem antes de entrar numa guerra, é estudar o inimigo e ver onde é que ele está se metendo. Bom, acho que não houve tempo devido à pressa, à dinâmica do processo. Acabou-se que o Dom Sebastião ele morre em combate, né? Ele morre em combate, mas ele não é dado como morto, é dado como desaparecido. Aí, resultado, então, criou-se a lenda do sebastianismo aí, tá certo? Porque é um rei que desapareceu, mas que ele vai voltar para criar um grande Portugal e tal, um grande Portugal, grande império português, na verdade. Então, falando na gíria, ele levou farelo mesmo, né? Eu não sei se eu estou rindo aqui, mas desculpa, é só uma empolgação do momento. O que aconteceu foi o seguinte: ele morre, e era casado, mas não deixou herdeiros. E aí ele simplesmente acabou com a linhagem da dinastia portuguesa ao trono. Ou seja, ele não tinha um sucessor ao trono. Aí tentaram colocar um cardeal chamado Dom Henrique, né, para assumir o trono. Na verdade, colocaram ele. Só que ele era um sujeito muito idoso, religioso, né? E casaram ele com uma moça bem jovem, para ver se ele conseguia, né, gerar um herdeiro para continuar a sucessão sanguínea ao trono. Só que naquela época não tinha nenhum artifício, uma azulzinha para ele se empolgar mais. Aí o que acontece é que não funcionou. Ele não conseguiu fazer o herdeiro, ele morre e abre uma nova disputa de sucessão ao trono. Nesse momento, Filipe II, que era rei de Espanha e também parente, né, da dinastia da dinastia da família portuguesa, acabou, né, seduzindo, através da corrupção, parte da nobreza portuguesa e, ao mesmo tempo, invadiu Portugal com as suas tropas e tomou o trono português.
E ao tomá-lo, ele não tomou assim abruptamente e unificou o território de Portugal e Espanha. Ele criou duas administrações, uma administração portuguesa e outra administração espanhola. Porém, elas ficavam subordinadas ao seu comando, ao seu reinado, entenderam? E daí, quando ele unifica administrativamente a coroa portuguesa e a coroa espanhola, ele cria a União Ibérica. Ibérica por quê? Porque os dois reinos ficam justamente na Península Ibérica. Tá certo até aí? Acontece que o Filipe II era inimigo dos holandeses, ao contrário dos portugueses, que tinham acordos muito comerciais, muito vantajosos para ambos, né, no comércio de açúcar. Os espanhóis eram inimigos dos holandeses, ou dos Países Baixos. Países Baixos é como se chamava a Holanda naquela época, certo? E aí entraram e romperam todo o acordo que os holandeses tinham com Portugal e não indenizaram a companhia, né, que é uma companhia comercial das Índias holandesas. Entenderam? Resultado, os holandeses que financiavam a produção de açúcar no Nordeste, né, vendo-se prejudicados pela política da coroa ibérica, da política de Filipe II, que era o rei espanhol, reagiram invadindo toda a costa nordestina, onde ocorria a produção açucareira. Então, com exceção da Bahia, todo o Nordeste foi invadido, né? Não a primeira vez não foi bem sucedido, mas na segunda vez veio uma grande frota, né? Desembarcou um grande exército holandês e passaram a ocupar e dominar todo o território da produção de açúcar, garantindo assim a exclusividade dos holandeses, não na produção do açúcar natural, que essa aí ficava na mão dos senhores de engenho, mas sim apenas no transporte e no refino, quando ia negociar no mercado europeu. E naquela época, 1 quilo de açúcar refinado custava uma fortuna. Só para vocês terem uma ideia, eles fizeram essa invasão aqui, né, do Nordeste açucareiro, porque naquela época o açúcar ele tinha um valor muito próximo do ouro. Né? Então, porque era uma especiaria muito rara e cara na Europa. Então, foi por isso que eles não quiseram perder, né, o controle do transporte e o refino dessa produção. E dominaram a costa nordestina. Entenderam? Agora é claro. Olha só. Então, a partir de 1580, né, o que vai ocorrer? Vai ocorrer o seguinte aqui. Vamos ver aqui. Vamos voltar aqui e passar a dominar... tá. Então, os holandeses, que por sua vez passaram a dominar toda a costa nordestina e a produção açucareira, teve como consequência o enfraquecimento da vigilância dos engenhos pelos próprios portugueses. Por quê? Porque no começo, por muitos anos, os portugueses eram aliados dos holandeses na questão do comércio. Mas na fase final, quando Maurício Nassau, que era vamos dizer assim, o príncipe vigente que controlava toda essa parte do Nordeste açucareiro, foi embora, voltou para a Holanda, a nova administração da Companhia das Índias Orientais pressionava muito os senhores de engenho a pagar as suas dívidas, né, que na verdade iam se acumulando, porque lembre-se que eram os holandeses que financiavam essa produção. Só que o português ficava enrolando com esses pagamentos e chegou uma hora que ficou lucrativamente insustentável para os holandeses continuar com esse processo. Então eles resolveram pegar no pé dos senhores de engenhos e acabaram entrando em conflito contra o domínio holandês. E durante esse conflito, a vigilância sobre os engenhos acabou sendo o quê? Ficando enfraquecida. A vigilância sobre os engenhos ficou mais vulnerável, possibilitando a fuga em massa, porque antes a fuga era só de indivíduos, né? Um ou outro ali.
Mas agora a fuga já passava a ser em massa, né? Ou seja, uma fuga organizada. Justamente para a floresta, né? Ali da Serra da Barriga, onde ficava a capitania de Alagoas, aí na região de Palmares, tá? É porque tinha muita palmeira mesmo, e até hoje, né, a palmeira era usada para fazer muitos produtos. Tudo que a palmeira produz, desde o fruto até a própria árvore, ela é aproveitada nessa região, tá bom? Então, na região de Palmeiras, que fica entre... Não, que ficava na capitania de Pernambuco, mas que atualmente, se você for olhar no mapa, a Serra da Barriga, né, ela fica também entre Pernambuco e Alagoas, o estado de Alagoas atualmente, tá certo? Beleza, até aí, né? Então tá. Então, com isso, os escravos fugidos passaram a formar centro de resistência, tá certo? E à medida que esses povoamentos, esses quilombos e mocambos, eles foram se desenvolvendo em torno do quilombo de Palmares, que a população foi crescendo, os próprios ex-escravos, já na condição aí de libertos ilegais, passaram a fazer pequenas incursões, né, de guerra contra os engenhos para libertar cada vez mais escravos. Está entendendo? Ao mesmo tempo, para quê? Qual a finalidade? Libertar os escravos, mais ali daquela condição de escravo mesmo, para uma condição de servo lá dentro dos quilombos. Ou seja, a gente vai ver mais à frente aqui como é que fica a diferenciação social entre esses ex-escravos, esses quilombolas que estavam ali, né, residindo na região de Palmares, tá certo? Então tá, continuando aqui. Possibilitando a fuga em massa para a região de Palmares, especificamente para a Serra da Barriga, onde se formará o principal núcleo de resistência à reescravização ou à escravidão. Bom, chegando a conter no seu auge, no seu apogeu, né, no seu máximo nível de expansão, mais de 20 mil pessoas. Aí a gente vai ver que dentro dessas 20 mil pessoas, esses aldeamentos, esses povoamentos, esses mocambos, esses quilombos, eles tinham alguma diversidade, porque vocês vão ver que não são só africanos e afrodescendentes. Vão ter também indígenas, claro, uma proporção menor, que também buscavam refúgio, né, contra a escravização, né, não tendo escravo de origem africana, esses caras iam buscar mão de obra, que é o escravo vermelho indígena, né, tá certo? Então esses indígenas também se refugiavam ali nos mocambos e quilombos, e uma proporção muito ínfima, alguns brancos pobres, que geralmente eram o quê? Fugitivos, né, apenados da justiça, comprovando assim certa tolerância, né, ao abrigar essas pessoas que eram um a mais ali para ajudar o povoado a crescer, e alguma diversidade. Entendido até aí, né, gente? Então tá, vamos lá, meu amigo. Mais à frente, tá. Evolução da autarquia, quer dizer, a auto-administração histórica do quilombo, tá certo? Se você observar aqui no mapa, nós estamos aqui na capitania de Pernambuco, certo? E aqui é a região da Alagoas, ainda não era o estado da Alagoas, tá? Ainda não era o estado. Essa região pertencia à capitania de Pernambuco. Aí nós vamos ver aqui a Serra da Barriga, né? Por incrível que pareça, parece que territorialmente esses centros de resistência escrava eram maior do que o reino de Portugal, do que todo o território português. Tá? Então, por conta disso, né, por conta dessa administração aqui organizada, apesar era administrativamente descentralizada, mas centralizada militarmente, tá? Então, dessa região aqui é que vai se diz ou se afirma que estava se formando um novo reino africano dentro do Brasil, dentro do período colonial brasileiro, dentro da colônia brasileira. Entendido até aí? Então tá, aí nós temos a união dos Palmares, que é o principal quilombo, aí nós temos o quilombo do Macaco, tá certo? Subupira, Dambrapanga, nós temos Cocaú também, que não está aqui, tá? Que é um pouco mais afastado aqui, próximo de Maceió também, tá certo?
Então, estamos vendo todos esses quilombos e mocambos que eram militarmente liderados pelo Quilombo dos Palmares. A gente chama aqui, né, de União dos Palmares. União dos Palmares são toda essa união aqui, todo esse território aqui que era controlado justamente pelos ex-escravos, que estavam extremamente fortalecidos e prosperavam a cada dia mais, tá certo? Que, na verdade, se eles não expandiam, eles cresciam populacionalmente. Eles podiam não expandir muito territorialmente, mas populacionalmente estavam crescendo cada vez mais. E isso se representou um grande risco para os interesses portugueses, principalmente para os senhores dos engenhos, porque perdiam mão de obra que iam se abrigar nesses mocambos e quilombos, que eram centros atrativos de mais pessoas, de mais escravos. Entendido até aí? Então era necessário destruir o quilombo, né? Principalmente o quilombo de Palmares. Aí acabar com todos esses mocambos e outros quilombos que estavam agregados aqui ao quilombo de Palmares. Vamos lá ver agora internamente como é que se dava a administração, né, dos quilombos. Vamos lá, começar pela economia. Economia, agricultura familiar, certo? Perfeito? Então, nós temos uma produção diversificada. Você não vai ter uma produção, uma monocultura lá. Você vai ter produção de arroz, produção de feijão, produção de milho, mandioca, macaxeira, mandioca, né? Ou que mais? Batata doce. Então você vai ter uma produção agrícola bastante farta, porque as terras eram muito boas aqui para plantio, tá certo? E ao mesmo tempo, essa agricultura era fortalecida pela metalurgia rudimentar. Nós temos que notar que havia uma diferença em termos de avanço tecnológico entre o africano e o indígena. Porque o indígena ele estava indo na fase do Neolítico, onde os seus instrumentos, né, seus instrumentos de guerra, seus instrumentos de trabalho eram baseados ainda na pedra polida, né? Já não, já os africanos eles dominavam a técnica de metalurgia já, ou seja, da produção de metais, principalmente o ferro, né? E o ferro exige uma técnica um pouco mais apurada, porque são 1000 graus Celsius para você poder fazer uma barra de ferro ou transformá-lo também num instrumento qualquer, ou um instrumento de trabalho, ou um instrumento de guerra, como uma espada, um terçado, né? Ou um instrumento, tá entendendo isso? Ou um machado. Beleza. Então essa agricultura era fortalecida pela metalurgia rudimentar que produzia instrumentos, como enxada, ancinho, né? Eu acho que é ancinho termo, o que mais? Enxada, ancinho, terçado, já falei agora anteriormente. Entendido até aí? Então, o quilombo de Palmares ele vai prosperar bastante, né? Vai prosperar tanto que vai acumular excedentes. Mas vamos ver aqui mais à frente. Economia, agricultura familiar, produção diversificada, metalurgia rudimentar. Sociedade. A sociedade era coletivista, com hierarquia. Vamos lá, a gente vai ver entender essa questão, é meio complicado aqui. Vamos lá. Coletivista por quê? Porque tudo aquilo que era produzido era armazenado e posteriormente distribuído de forma mais ou menos proporcional entre os membros que habitavam aquele quilombo ali, ou aqueles mocambos, quilombos ou mocambos, tá certo? Eram armazenados e depois distribuídos, principalmente para o período de guerra, porque vira e mexe, durante toda a existência de por mais de 113 anos, né, que o quilombo dos Palmares resistiu, né, às tentativas da coroa portuguesa de destruir, né, todo esse centro de resistência. Foram mais de 18 campanhas, né, 17 delas mal sucedidas. Foram muitos investimentos, muitos gastos para tentar destruir Palmares, e Palmares foi bastante, com a organização desses escravos, eles conseguiram fazer uma grande resistência, mas é claro que essa resistência era dada ao número de recursos que eles tinham, que ao serem acumulados, possibilitava que eles ficassem numa guerra por maior tempo, apesar do tempo maior do que o tempo do cerco dos portugueses e também dos conquistas
ou correligionários dos portugueses que vinham tentar destruir os quilombos. Entendido até aí? Beleza, né? Então tá, nós temos uma sociedade coletivista com hierarquia, ou melhor, baseada no status, tá? O status, quando eu falo status, eu estou falando o quê? Diferença social. Quer dizer o quê? O que quer dizer o status? É que existem camadas dentro de um grupo ou sociedade que são mais beneficiadas, que são mais privilegiadas do que outras. Por exemplo, os fugitivos eram mais prestigiados do que os libertos. Como é que é isso? É mais ou menos assim. Aquele indivíduo, né, que está na condição de escravo, consegue fugir e por seus próprios meios, sozinho, consegue chegar até o quilombo, isso por si só já é considerado um grande feito. Ele vai ser incorporado, provavelmente, para ser um soldado, um guerreiro, né? Um guerreiro, e, portanto, ele vai ser um sujeito bastante beneficiado dentro da política administrativa do quilombo, né? Tá certo? Já, porém, na medida em que esses povoados cresciam, que se desenvolviam, porque os excedentes de produção aqui que eram comercializados com comerciantes dessa região aqui de Maceió, né, eram negociados com esses comerciantes, por isso que a região do Palmares já se desenvolvia muito, permitia que eles fizessem expedições militares em direção aos engenhos para capturar, para libertar mais escravos e levá-los para os quilombos. Mas quando eles iam para os quilombos, eles não iam para ser guerreiros, eles iam para ser trabalhadores braçais, né? Para trabalhar na roça, para trabalhar na criação de gado, na domesticação de animais. Então, esses que eram libertados pelas expedições libertadas de Palmares eram menos prestigiados. Então, eles tinham um status inferior. Entenderam? Ou então nós podemos dizer que socialmente dentro do quilombo havia diferenciações sociais, embora fossem todos livres. Porém, esses libertos aqui, dependendo do tipo de colaboração que ele tinha com o senhor do engenho, ele virava servo ali do quilombo. Servo, quer dizer, é uma forma de dizer que o cara continuava mais ou menos escravizado, mas de uma forma mais digna. Está entendendo? Um pouco menos agressiva. Um pouco menos não, menos agressiva. Beleza até aí? Então, temos que entender que, embora fossem todos libertos dentro do quilombo, havia sim diferenças sociais entre eles, de status entre eles. Tá? A política. A política é do rei eleito, né? O primeiro rei eleito foi Gangazumba. Por que rei? Por que monarca? Porque essa região aqui, na visão da resistência, era considerado um reino. E eu vou dizer por que era considerado um reino. Vamos lá. Primeiro aqui o rei eleito vai ser Gangazumba. E depois vem o último rei, que é o Zumbi, né? O reinado de Zumbi. Beleza? Foram os primeiros a centralizar o poder político aqui dentro da região dos Palmares, dos quilombos dos Palmares. Perfeito? Agora vamos dizer por que isso aqui era praticamente um reino. Por conta desse termo aqui, por conta da cultura que havia dentro dos quilombos e mocambos. Como eles haviam sido libertados, muitos africanos passaram a falar os seus próprios dialetos de origem, né? Os dialetos de origem africana, passaram a resgatar as suas crenças